Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um culto aqui da Igreja Sal da Terra, Manifesto de Uberlândia. Um abraço para todo mundo de todas as cidades, estados, né? Todo mundo tem partilhado durante a semana com os nossos pequenos grupos. Faça parte também. Vamos orar? Pai, o Senhor é bom a todo tempo, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor Deus. O Senhor tem nos trago entendimento, maturidade a cada dia, Senhor Deus. Que a gente venha viver isso, Pai, na vida uns dos outros. Que a gente venha cuidar uns dos outros. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh. Você já está inscrito em nosso canal do Telegram? Continuaremos utilizando a lista de transmissão do WhatsApp, mas além de limitada no número de participantes, misteriosamente algumas mensagens não são entregues. Acesse o endereço abaixo e inscreva-se em nosso novo canal de comunicação. O controle sobre o recebimento de mensagens é maior, sua privacidade garantida e você terá a certeza de ser informado de toda a nossa programação. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra Manifesto, nosso culto online, 21 de novembro de 2021, sempre às 17 horas nos domingos. Que o Senhor possa abençoar todos vocês, que possamos receber da Palavra de Deus como a gente tem recebido todas as semanas. Antes da gente entrar propriamente na temática de hoje, quero deixar os avisos que a gente deixa todas as semanas. Preste atenção. Isso pode fazer uma grande diferença na sua vida, tá? Primeiro aviso é com relação aos nossos pequenos grupos, né? Se você acredita que dá para ter uma jornada extraordinária com Jesus, simplesmente participando de um culto onde você recebe a pregação em uma via só, né? Não é uma conversa, isso é muito pouco. Então é extremamente importante que você venha estudar a palavra de Deus em um ambiente mais relacional, onde você não apenas ouve, mas também compartilha aquilo que o Senhor pode falar através de você, através da sua reflexão, do seu esforço em conhecer as Escrituras e, consequentemente, conhecer a vontade de Deus. Para maiores informações, acesse este link aqui, pg.saldaterra.org,
e lá você vai ter informações sobre dias, horários, e você vê o perfil que mais te agrada. Entra em contato por WhatsApp e nós vamos passar os detalhes para você, beleza? Esse é o nosso primeiro aviso de sempre. E o segundo é com relação aos nossos cultos presenciais. Para aqueles que estão na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, nós já retornamos nosso culto presencial há um bom tempo. Então, como que você pode vir fazer parte? Avenida Pais Leme, número 1020, a partir das 19 horas. Sempre às 17 no domingo, o nosso culto acontece aqui. E às 19 acontece presencialmente lá na Avenida Pais Leme, beleza? É isso daí, os nossos avisos por hoje são só esses. Vamos para a palavra de Deus, vamos para aquilo que a gente tem para compartilhar hoje. A temática hoje é uma temática ousada, né? Vamos falar sobre o falso profeta ou os falsos profetas, né? Um desafio de se refletir sobre esse tema, principalmente numa época onde as pessoas estão meio que procurando chifres em cabeça de cavalo, né? Todo mundo está achando que a gente precisa discernir quem é o falso profeta, a besta, não sei o que lá, para que a gente possa se precaver com relação às últimas coisas. No entanto, essa temática não é uma temática apenas de natureza escatológica, né? Ou seja, do apocalipse, das últimas coisas, mas ela é uma temática que existe ou coexiste com a igreja desde os primórdios e também coexiste, né, no meio do povo de Deus desde a antiguidade, né? O falso profeta é alguém que não é uma exceção, ele é quase que uma regra onde está o povo de Deus. E isso é muito ruim, com certeza. Mas o Senhor Jesus traz orientações explícitas para que a gente saiba discernir o que é um falso profeta, quem são essas pessoas e como a gente deve se portar diante dessa situação. O meu apelo, de maneira até pessoal aqui, né, dentro daquilo que eu entendo que a minha responsabilidade ao compartilhar da palavra é que a gente esteja sensível, inclusive, para a questão de que pode ser que nós estejamos fazendo o papel desses falsos profetas no meio do povo de Deus. Então, será que nós estamos ocupando esse papel? Vamos refletir um pouquinho sobre todas estas coisas, tá? Antes de entrar no texto bíblico propriamente dito, quero fazer algumas considerações e eu espero que você possa ser abençoado com tudo isso, né? A primeira coisa que a gente precisa sempre falar, quando vai falar do falso profeta, é definir o que é o verdadeiro profeta, né? Um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus, ou seja, aquilo que é a vontade de Deus para o povo de uma maneira que o povo recebe, o povo é capaz de compreender. Os profetas são quase sempre redundantes. Você dificilmente vai encontrar algum profeta que vai trazer algum elemento novo, a não ser, obviamente, em alguns poucos casos que a gente encontra na própria Escritura, onde havia alertas, avisos, alguma coisa que a gente caracterizaria muito mais como uma revelação pontual do que propriamente como uma profecia. Porque as profecias, no final das contas, elas sempre seguem o mesmo padrão. Elas fazem com que a vontade de Deus seja conhecida pelo povo de Deus de uma maneira clara, inequívoca, de uma maneira que é coerente com tudo aquilo que é a mensagem de Deus e para nós, então, o Evangelho. É óbvio que quando a gente fala a respeito do ser profeta, se nós pensarmos sobre o que isso significava no Antigo Testamento e formos comparar com o que isso significa nos nossos dias, é óbvio que a gente vai perceber que há algumas diferenças. Há diferenças porque no Antigo Testamento um profeta era uma pessoa que recebia esta vocação especial do compartilhar a vontade de Deus e o Espírito Santo agia pontualmente na vida de alguns homens e mulheres, não era como a situação em que nós nos encontramos, onde o próprio Deus, através do seu Espírito, habita nos homens. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, não apenas em mim ou apenas em você, mas em nós, né? Quando há em nós a clara consciência da unidade, do que nós representamos aí como família da fé, como aqueles que têm uma codependência, né? Nós temos uma relação onde temos que ser responsáveis uns pelos outros, na jornada da fé, na edificação mútua, na pregação da palavra uns aos outros, e no final das contas é assim que o Senhor nos conduz até a manifestação plena da sua salvação, que já foi garantida na cruz por Cristo Jesus. Então, um profeta do Antigo Testamento era esse cara que eventualmente recebia uma intervenção do Espírito Santo e então ele pegava as suas instruções, ia até o lugar onde o Senhor o conduziu e trazia essas instruções para o povo de uma maneira clara e explícita.
No Novo Testamento isso muda um pouquinho, porque o que acaba acontecendo é que nós temos na própria Bíblia, na própria Escritura, o que nós dizemos que é a revelação suficiente. Se a Bíblia é a revelação suficiente, sendo Jesus a plenitude da revelação, é óbvio que aquilo que é além do suficiente é supérfluo. Logo, quando a gente fala em profeta, agora no Novo Testamento, o que nós estamos dizendo é que todo aquele que traz a vontade de Deus para as pessoas, ele está profetizando, e é por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que dentre todos os dons, aquele que nós deveríamos buscar com mais afinco seria exatamente o dom de profetizar. Mas todo aquele que pega a palavra de Deus e traz ela de uma maneira mais simples, mais clara, mais direta para as demais pessoas, essa pessoa está profetizando. Eu não estou aqui negando que Deus possa trabalhar da maneira que Ele quer e até trazer revelações pontuais, como eu citei que também aconteceu no Antigo Testamento, falando a respeito de um fato ou de alguma coisa muito específica. Mas uma coisa é fato, nós não formulamos doutrina a partir de revelações especiais, pois a Escritura basta, e muito menos aceitaremos nenhum tipo de suposta revelação que esteja na contramão daquilo que a Escritura já fala, porque Deus não é contraditório. Então, profeta é isso, e todos nós da igreja, de certo modo, trabalhamos dentro desta função profética, uns mais do que outros, segundo a medida de graça que o Senhor concedeu. Mas a vocação profética, mais do que dos indivíduos, ela é algo que foi concedido à igreja. É a igreja que profetiza em um mundo que não conhece a Deus, que traz a vontade de Deus conhecida. Isso se dá através de mim, através de você, através de todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. No entanto, o que nós temos que tomar muito cuidado é que é muito sutil que nós, estando no meio do rebanho de Deus, trabalhando no meio do povo de Deus, a gente tentando fazer as coisas para Deus, nós sejamos contados como falsos profetas. Isso pode acontecer, isso não é tão difícil assim. Deixa eu só apertar o botão aqui porque está muito calor. Então vamos lá. Como que isso acaba acontecendo? É simples. A gente começa a achar que nós podemos ajudar a Deus em coisas que Deus nem sequer pediu a nossa ajuda, nem sequer requer a nossa ajuda. E aí pode acontecer que a gente, ao invés de pregar para as pessoas a palavra, nós resolvemos, utilizando a nossa própria sabedoria, a nossa própria percepção, as nossas ideias, os nossos valores, o nosso conceito de justiça, o nosso conceito de moral, de ética, de política, e a gente começa a trazer isso como se fosse a vontade de Deus. Meus irmãos, como isso é perigoso. O que pode acontecer é que muita gente, até bem intencionada, querendo fazer com que a igreja cresça, querendo fazer com que mais pessoas ouçam o evangelho e venham aderir, né, àquilo que nós chamamos a comunidade da fé, mas a gente fazendo isso em desacordo com a simplicidade da pregação do evangelho, a gente pode estar comprometendo a natureza da pregação. E aí então a gente vai acabar se tornando um falso profeta. Um típico falso profeta que nós encontramos em diversas situações são aquelas pessoas que prometem coisas em nome de Deus que o Senhor jamais prometeu. E é engraçado, eu li essa frase em algum lugar que eu não me lembro agora para poder citar a fonte, mas foi na internet. Eu li uma frase que dizia que o falso profeta é a resposta de Deus para aqueles que querem viver um falso evangelho. Olha que coisa dura. Quando você está buscando aquilo que não é a verdade, você vai receber um falso profeta mesmo. Você vai acabar se encontrando com aquela pessoa que vai dizer o que você quer ouvir, vai dizer aquilo que te agrada, vai fazer o que for preciso para conseguir ganhar a sua atenção, e então essa pessoa vai te manipular para que ela possa ter controle sobre a sua vida. É assim que as pessoas são extorquidas na sua fé, é assim que as pessoas são manipuladas, é assim que as pessoas acabam indo por um caminho extremamente perigoso e distante daquilo que é a proposta genuína do Evangelho. O que eu quero fazer o apelo aqui é para que nós façamos uma reflexão da nossa própria jornada. Será que nós podemos estar vivendo de uma maneira aí que a gente está tentando ajudar a Deus, resolver os problemas de Deus? Ou será que nós compreendemos que às vezes é melhor ir mais devagar mesmo? Às vezes é melhor a gente andar num ritmo diferente daquele que nós gostaríamos, mas sempre de maneira consciente com relação à responsabilidade que temos para com a vida uns dos outros e também conscientes
acerca daquilo que são os fundamentos, os princípios da palavra de Deus, né? Fazendo isso, ainda que na simplicidade, a gente cai na graça do povo na medida em que o Senhor nos concede essa graça. E o que acaba acontecendo é que o Senhor, como diz lá em Atos capítulo 2, é que acrescenta a sua igreja aqueles que vão sendo salvos. Então, meus irmãos, é muito sutil, é muito pequena a diferença entre alguém que está se esforçando por profetizar na perspectiva de pegar aquilo que é a vontade de Deus, que já está revelada para nós, e trazer ao povo, daquele que pode estar tentando ajudar a Deus e colocando demais as suas opiniões, o seu jeitinho de trabalhar à frente daquilo que são os fundamentos da palavra de Deus. Pode ser que às vezes a gente está dizendo que nós somos aí o profeta que foi levantado por Deus para denunciar as incoerências dos outros. Mas, meus irmãos, se você quer alguém que está aqui para denunciar as incoerências, para fazer o carnaval e tudo mais, a gente tem dois nomes muito explícitos, né, que na verdade não são nomes, são características, adjetivos, né, e que se referem a um ser, né, que eu espero que nem eu nem você sejamos como ele, né, que é o próprio diabo, Satanás, né. Então ele é o nosso inimigo, ele é o acusador, que é exatamente o que significam estas palavras. Então, meus irmãos, nós não fomos levantados nessa jornada de fé para sermos apenas aqueles que são os que denunciam o pecado, denunciam o equívoco, denunciam aquilo que eventualmente não está de fato alinhado com a palavra de Deus. Nós somos chamados para, uma vez que entendemos que nós compreendemos alguma coisa, que a gente está dizendo que o outro não compreendeu, nós somos aqueles que têm a responsabilidade de vindo até essa pessoa, orientá-la naquilo que é o caminho do Senhor. Então tem muita gente que às vezes pode até ter um coração que diz ou que está inclinado a buscar aquilo que é o correto, aquilo que é o justo, mas sem sensibilidade. A gente se torna igual ao diabo, a gente começa muito mais tentando resolver um problema que Deus não está necessariamente tão preocupado assim, porque se tivesse o próprio Deus já teria intervido, ao invés da gente ser um instrumento para, sim, trazendo luz para aquilo que está em trevas, mas um instrumento para que a gente possa auxiliar determinada pessoa no caminho correto. Uma boa dica, não dá para a gente necessariamente ficar lutando contra os falsos profetas, porque você vai gastar muito tempo chutando os cachorros mortos aí pelo caminho, né? Agora, quando nós pregamos a verdade, nós vivemos a verdade, aquilo que não é verdadeiro naturalmente aparece. Então é extremamente importante que um verdadeiro profeta do Senhor seja aquele que pregue a verdade, que fale a verdade, que instrua os demais nas Escrituras. Fazendo isso, meu irmão, não tem erro. Sabendo separar aquilo que é a sua opinião daquilo que é a vontade de Deus, você já vai estar se eximindo de cometer erros aí que podem ser comprometedores e você não vai correr o risco de agir como um falso profeta. Isso é muito sério. Existem também falsos profetas na perspectiva de pessoas que estão intencionalmente agindo de má fé, tentando apenas enriquecer, tentando apenas controlar, tentando apenas ter poder. É claro que existe. Não podemos ser inocentes a ponto de achar que todo mundo que está nesse negócio, né, tem até boas intenções, embora a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio. É óbvio que há homens, mulheres maus, há pessoas que podem estar tentando promover a si mesmos e não o reino de Deus, não a vontade do Senhor, não o chamado ao arrependimento, né, que nos conduz até a salvação. Então existem sim pessoas más, mas o que mais me preocupa é a sutileza com que pessoas que aparentemente são bem intencionadas, pessoas que eu até assim andando mais de perto posso chegar a acreditar que o coração da pessoa tem boas intenções e ainda assim essa pessoa se torna um falso profeta. Alguém que não tem comprometimento com a vontade revelada de Deus. E ele começa a tentar ajudar a Deus nas coisas que o Senhor não pediu para ser ajudado. Então é muito sutil, meus irmãos. É algo muito delicado. E como eu disse para vocês, isso é algo que existia no Antigo Testamento. A punição para um falso profeta do Antigo Testamento, ela é simbolicamente, porque obviamente o Antigo Testamento representa mais a realidade espiritual
do que a realidade física para os nossos dias, né? Mas ela é muito dura. No Antigo Testamento, um falso profeta deveria ser apedrejado, ele deveria ser morto, né? A punição era muito severa. O que nós compreendemos para o tempo em que nós vivemos é que assim como todo aquele que vive entregue à prática do pecado, aquele que já não luta, aquele que já não se coloca diante de Deus com genuíno arrependimento, essa pessoa que se porta como um falso profeta é como se ela estivesse espiritualmente morta, né? Ele foi apedrejado. E o juízo de Deus sobre a vida dessa pessoa é apenas uma questão de tempo. Na igreja, como eu já falei, a igreja convive com falsos profetas desde os primórdios. E muita gente que pode ter começado muito bem, que pode ter feito juras de amor para Jesus, juras de amor para os irmãos, para a igreja, para a causa, mas no meio do caminho se corromperam por alguma coisa. E, como eu já disse, o que mais me perturba é pensar que muitas vezes o que corrompeu algumas pessoas não é dinheiro e poder, mas é o ego, é a possibilidade de se ver como o homem ou a mulher de Deus, que foi usado de uma maneira extraordinária para alcançar resultados que são paranoia nossa e não necessariamente paranoia de Deus. Da mesma maneira, muitas pessoas trabalham para obter resultados numéricos, né, para que possam crescer na sua hierarquia, na sua comunidade, no meio em que você vive, só que isso nem sempre é aquilo que o Senhor deseja para todos nós. É bom lembrar que o ministério de Jesus foi focado na vida de 12 homens, dos quais um ainda era o traidor, né? Então, Jesus não está preocupado necessariamente com as multidões. Ele pregou para as multidões, ele multiplicou pães e peixes para alimentar essas multidões, mas Jesus sabe muito bem que mais vale a intensidade, com toda a coerência, com tudo aquilo que é o que nos foi dado para ser repartido, de uma maneira a transformar a vida do outro, do que apenas trabalhar por um resultado numérico. Jesus foi questionado em várias situações. Diziam, por que você não vai logo para Jerusalém, se apresenta, já que você é o Cristo, diga isso para todo mundo e arraste as multidões para que te sigam, para que sejam seus discípulos, né? E não é esse o jeito que Deus trabalhava. Eu tenho certeza que muitas vezes não vai ser também esse o jeito que Deus vai trabalhar na nossa existência. Então é preciso sensibilidade. Eu não estou dizendo, obviamente, que toda igreja grande ou todo pastor que eventualmente tem um público grande, esse cara é um falso profeta. Não é isso. O crivo para aquele que é um falso profeta são algumas características que a Escritura traz para nós e que a gente precisa considerar se isso existe na nossa vida e se isso existe na vida desse irmão, né, dessa pessoa que está dizendo aí que fala alguma coisa em nome de Deus, né? Ou para abençoar a igreja, ou para abençoar as pessoas. Isso é muito sério. E é por isso, gente, que a gente insiste tanto, que a gente pega tanto no pé com relação ao plano de leitura bíblico, participar de um pequeno grupo, participar das nossas programações, das nossas transmissões, participar de um culto presencial. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo, muito esforço, com um tanto de coisa no que se refere a entretenimento. E não tem nada de errado nisso. Eu também gosto demais de ver YouTube, Netflix ou qualquer outra coisa. Isso faz parte da vida da gente. Mas, por outro lado, é muito importante que a gente esteja sensível para a questão de que as palavras da vida eterna estão aqui, estão na Bíblia. E se eu não me dedicar a conhecer essa Escritura, eu estou literalmente boicotando a minha própria jornada, me tornando suscetível a ser enganado por pessoas que podem aí estar fazendo as coisas em nome de Deus e de maneira equivocada. Isso é algo muito mais próximo de todos nós. E eu tenho certeza que em todos nós, às vezes, há um sentimento de que, assim, não, eu não sou tão bobo a ponto de cair nessa questão. Então, deixa eu fazer uma ponderação para você. Você já conheceu alguém que é um gênio dos negócios? Alguém assim, que se o cara literalmente vender cocô, ele consegue fazer dinheiro e ficar rico com esse negócio? Alguém que onde põe a mão prospera. O cara é um leão, o cara é um tigre, o cara é um monstro quando ele está falando de dinheiro, de trabalho, de empreender, quando ele está fazendo as coisas lá na sua vida, né? Secular, cuidando apenas das coisas deste mundo. Você conhece pessoas assim? E você já viu uma dessas pessoas indo para a igreja ser enganado por um pastor? Ser enganado por uma pregação falaciosa
e que não está alinhado com a Escritura. Então, meus irmãos, olha só, até mesmo pessoas que são muito mais inteligentes que nós para empreender, para fazer coisas, para ganhar dinheiro, pessoas que não caem num conto do vigário no que se refere a dinheiro para ninguém, nunca são enganados. Estas pessoas podem ser enganados por um discurso de fé feito em nome de Deus se elas não conhecerem plenamente a vontade de Deus. Então isso é muito sério, isso é muito importante. E é preciso que a gente incline o nosso coração para essa necessidade, para que a gente não se torne também fraco na fé, suscetível a esse tipo de coisa. Uma boa medida para você quantificar, né, qual é a natureza da sua relação com a palavra. Geralmente a gente lê Bíblia apenas no mínimo necessário. Aquilo que eu preciso, eu busco e então eu recebo. Vou te falar uma coisa, você tem que aprender a ler Bíblia em quantidade o suficiente, não apenas para alimentar, para nutrir a sua própria jornada, mas para ter o suficiente com o que repartir com outras pessoas. Isso é uma coisa que a experiência comunitária nos proporciona e que é extraordinário, porque todos os dias eu estou convivendo com pessoas que trazem perguntas, que trazem problemas, e eu posso dar a minha opinião, correndo o risco de incorrer aí por falar em nome de Deus e depois, estando equivocado, ser associado a um falso profeta. Ou eu posso dizer aquilo que a palavra de Deus diz, o Senhor é fiador das suas palavras, a palavra de Deus é 100% eficaz, e aí então o que acontece? Quando eu falo aquilo que a palavra de Deus fala, não tem erro, o negócio realmente funciona, ela é perfeita para a vida de todos nós. Então eu tenho que optar, eu vou falar o que eu acho ou eu vou falar o que Deus pensa. E aí então quando eu me posiciono de uma maneira correta, o que acaba acontecendo é que eu erro menos. Você está lendo Bíblia apenas para si mesmo, eu tenho certeza que você provavelmente vive tentando passar com nota 6 na graça, 5,5 ainda para ver se Jesus arredonda. Isso é tolice. A graça nos desafia a viver agora no 100%. Ou seja, é para você buscar uma relação em conhecer a palavra de Deus em sua plenitude, para que você possa também repartir com o outro, abençoar o outro. Você seja um profeta genuíno e não alguém que está querendo apenas resolver problemas. Cuidado com esse negócio de resolver problemas. O falso pastor tentando resolver os problemas da igreja se torna um falso profeta. E às vezes nós, né, as falsas ovelhas, podem também estar agindo aí como lobos, tentando resolver o nosso problema ou o problema das pessoas de maneiras que nem sempre estão alinhadas com a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Então temos que tomar cuidado, gente. O nosso coração é um coração difícil e que sempre vai buscar o caminho mais fácil para nós. O caminho daquilo que a gente já acha que já sabe, que é estável, que é seguro. Palavra de Deus é a referência sólida para que a gente não caia nessa conversa. Para a gente não ficar aqui apenas no campo das opiniões e daquilo que eu tenho tentado explanar à luz da palavra de Deus, mas com as minhas próprias palavras, vamos para o texto bíblico, vamos ver o que o texto bíblico fala a respeito dessas coisas. Mateus capítulo 7, verso 15, nós vamos ler até o 20, eu vou dividir em duas partes aqui para não ficar muito grande, né? Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então Jesus aqui já está dizendo que é para a gente tomar cuidado. Uma curiosidade, eu vejo, como eu falei no começo, com relação às questões escatológicas, um medo, uma paranoia da galera que sempre está procurando um falso profeta na política, nas outras religiões e por aí vai. Mas Jesus está dizendo que o falso profeta aqui, ele se apresenta, né? E não é o falso profeta, é os falsos profetas, né? O negócio vem no atacado, vem disfarçado de ovelha. Ou seja, é alguém que está no nosso meio, é alguém que é do nosso meio. Por isso que eu falo para a galera que eu tenho mais medo às vezes de nós mesmos do que propriamente daquilo que vem de fora. O que vem de fora pode nos matar, o que vem de fora pode complicar a nossa vida, mas o que vem de fora não pode nos tirar a eternidade junto com Jesus. Agora o lobo devorador é incrível, ele vai conseguir, deformando o ensino de Jesus, fazer com que a gente se torne alguém que tropeça, muitas vezes até genuinamente, tentando buscar a Deus, tentando saber mais sobre Deus. Então temos que tomar cuidado. O lobo voraz, ou seja, o lobo que vem
e mata mesmo. A fome dele de ver sangue é maior do que qualquer outra coisa. Ele é uma ovelha disfarçada. Ele está no nosso meio. Então temos que tomar cuidado. E aí Jesus continua, verso 16. Pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Olha que coisa legal. Agora vamos pensar aqui com relação a esse texto na seguinte perspectiva, né? Qual é o fruto que realmente deve ser observado na vida de uma pessoa que se diz discípulo de Jesus e que essa pessoa, então se ela não tiver isso, a gente começa a ter problemas. E o texto que me vem à mente está em Gálatas 5:22. Eu nem separei aqui, mas vou abrir para vocês porque eu acho extremamente oportuno. Eu não lembro dele todo decorado também, então é extremamente oportuno a gente estar lendo, né? O que fala Gálatas 5:22? Fala a respeito do fruto do Espírito. E às vezes a gente lê até esses textos de uma maneira equivocada, porque a gente começa a achar que existem frutos do Espírito. Mas Gálatas 5:22 fala para nós sobre um fruto que possui diversas características. Olha o que o texto diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que legal essa passagem aqui, onde Paulo escreve para a igreja lá na Galácia. O que é interessante aqui? Fruto do Espírito e são citadas 9 coisas. Será que é possível você ser um cristão que é alegre, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mas não ama? Com certeza não. Porque então a gente tem um falso fruto. Pode ter a aparência de fruto, pode ter a textura do fruto, mas não é fruto. A genética, a natureza está comprometida. E isso, obviamente, faz com que a gente se torne alguém que está manifestando algo que não é a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Nós podemos, ao produzirmos esse falso fruto, sermos uma pedra de tropeço para a vida dos irmãos. Então, gente, em nome de Jesus, que a gente possa reavaliar a nossa jornada, o nosso entendimento, a nossa compreensão e repensar qual é o tipo de fruto que existe, que é visível na nossa vida, a partir da nossa vida. E aí, então, naturalmente, a gente vai saber se nós somos profetas genuínos do Senhor, aqueles que trazem a verdade que nos foi revelada, que foi confiada, que está nas Escrituras, ou se nós somos gente que está tentando resolver o problema para Deus de um jeito que o Senhor não pediu, ou pior, está tentando fazer as coisas pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade, pelo seu próprio interesse. Isso é muito sério. Continuando, verso 18 a 20. Diz assim, voltando lá para Mateus 7, né? 18 a 20. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então olha que coisa legal. Não se colhe verdadeiro amor, verdadeira paz, longanimidade, benignidade e todos aqueles 9 atributos de uma pessoa que não está comprometida em cultivar esses frutos, as sementes que o Senhor colocou na sua vida. Não vai sair coisa boa de quem não é de Deus. Isso é uma realidade. Da mesma maneira, o texto diz que não vai sair, né? A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não vai conseguir produzir frutos bons. Então o mal não produz frutos bons. E a pessoa que é boa, aquela que é de Deus, ela não vai conseguir produzir esses frutos maus, porque o Espírito Santo trabalha dentro dela e a incomoda para que ela esteja se esforçando por viver em coerência. Então a pergunta que eu sempre faço será que nós estamos julgando a nós mesmos e reavaliando a nossa vida, vendo qual é a natureza do fruto que a nossa vivência, a nossa maneira de viver está produzindo? Isso é muito sério, isso é muito importante, isso é algo que não pode ser deixado para depois. E aí,
verso 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, além da gente saber aqui agora, né, que existe um fruto bom, que existe um fruto mau, que a pessoa má não vai produzir, a árvore má não produz bom fruto e a árvore boa não produz mau fruto, né, que nós temos que tomar cuidado para ver se nós não estamos nos tornando os falsos profetas, muitas vezes até cheios de boas intenções. Além da gente saber isso tudo, nós temos aqui já promessas para os últimos tempos, que são coisas muito sérias a serem consideradas. O Senhor há de podar todas as árvores que são más e estas serão jogadas no fogo. É aquele fogo que Jesus fala que nunca se apaga, onde o verme não morre, onde a dor não cessa. Isso é sério, isso não é apenas um conceito, isso é uma realidade. O lugar da ira de Deus. Porque aquele que se coloca como falso profeta, aquele que fala em nome de Deus, sem estar alinhado com aquilo que é a vontade revelada de Deus, essa pessoa é inimigo de Deus. E isso é muito sério. Então nós precisamos de humildade, nós precisamos de reverência, mas nós precisamos de empenho, de esforço em conhecer essa vontade para que a gente não cometa equívocos. Para que a gente, até mesmo quando vai polemizar em alguma coisa, saiba deixar muito claro. A minha opinião é, ou a palavra de Deus diz, mas nunca confundir as pessoas acerca das duas coisas. Você pode ter opiniões? Pode, é claro, deve. Mas não são as nossas opiniões, não são os nossos valores políticos, nossas visões econômicas, sociológicas, ou até mesmo de ética e moral a respeito da vida que salvam as pessoas. É a palavra de Deus que tem esse poder de trazer a salvação garantida na cruz por Cristo Jesus para todo homem e mulher que for chamado, né, para esse caminho, para essa jornada. Então o que a gente tem que fazer? Pregar a Bíblia. O resto a gente deixa para outras ocasiões. Que a nossa vida seja um testemunho da palavra de Deus, um testemunho da verdade da Escritura, e que a gente pare de tentar resolver todos os problemas que a gente acredita que existem no mundo, e principalmente aqueles que existem nos cristãos e na vida da igreja, apenas com a força do nosso braço, apenas com as palavras do nosso entendimento. Que a gente use a palavra de Deus. E a palavra de Deus, embora ela é uma arma, ela é uma espada, né? Ela é uma arma que, quando acerta o sujeito, salva o sujeito. Isso é poderoso demais. Agora, será que nós estamos sendo usados por Deus para que essa palavra, através de nós, possa gerar vida nos outros? Ou nós estamos confundindo, misturando as nossas opiniões com aquilo que o texto diz? Cuidado, que o Senhor nos livre de sermos falsos profetas no meio da nossa geração. Amém, meus irmãos? Vamos orar e que o Senhor nos dê sabedoria para a gente lidar com tudo isso. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença, reconhecendo que muitas vezes a gente pode estar colocando as nossas opiniões com um peso aí além daquilo que deveria, no que se refere a propagar aquilo que é a vontade revelada do Senhor que está contida nas Escrituras. Que o Senhor perdoe o nosso pecado, que o Senhor perdoe essas intenções que muitas vezes até passam desapercebidas, e que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente saiba pregar a Tua palavra na simplicidade daquilo que ela fala, ao invés de ficar tentando resolver problemas com a força do nosso braço. Eu também peço, Senhor, que se há entre nós, se há na Tua igreja, como a gente sabe que há, pessoas que estão mal intencionadas mesmo, que a mão do Senhor pese sobre essas pessoas. Eu não estou pedindo que o Senhor as mande para o inferno, eu peço que o Senhor, até se possível, manifeste a sua salvação com um grande testemunho, mas traga luz sobre a vida de cada um daqueles que o Senhor tem nos dado o privilégio de chamar de irmãos. E que o testemunho ruim dos falsos profetas possa ser ofuscado pelo brilho maravilhoso da sua glória, que resplandece a partir de todo cristão genuíno, que é em contato com a sua palavra revelada, profetiza, compartilhando a todas as pessoas aquilo que o Senhor já nos deu de maneira simples e inequívoca, clara, para que a sua salvação seja manifesta no meio do povo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. É isso daí, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e nós nos vemos aqui de novo na semana que vem. Um abraço e até mais!